Olá, pessoal! Vamos pintar a deusa Gaia? Antes de pintar a peça, você tem que lixar ela, tirar as imperfeições, dar uma olhada nela se tem buraquinhos, se tem alguma coisa que não tá legal. Depois você impermeabiliza ela com goma laca. Pode ser a goma laca branca ou a goma laca indiana. Aí tem que esperar secar. Depois pode começar a pintura. Eu pintei a barriga dela de azul. Na verdade, aí no vídeo aparece eu pintando o seio, mas depois eu pintei de marrom por cima, que eu achei que ficou mais legal. Então eu pintei toda a barriga dela de azul para representar as águas, o mar e o planeta. É bom passar o pincel bem nos cantinhos, porque às vezes no gesso tem buraquinhos e depois que seca, aqueles buraquinhos ficam brancos. Então, além de pintar, você tem que virar a peça de cabeça para baixo, virar de todos os ângulos para ver se ficou algum buraquinho que não entrou a tinta. Aí você vem e passa uma segunda demão. É muito importante revisar a peça depois que pinta, porque quando ela seca, às vezes, olhando do ângulo de baixo, aparecem esses buraquinhos. Então, ali cuidar os cantinhos, né? A parte que começa a mão, os detalhes com o pincel mais fininho. Eu dei uma diluída na tinta com um pouquinho de água para ela não ficar tão grossa. Eu gostei de trabalhar com ela diluída. Geralmente antes eu pintava com a tinta natural do potinho, mas diluída ficou melhor de espalhar. Então eu pintei aí o cabelo dela, né, que são as folhas, e tem um monte de bichinho em relevo ali em cima do cabelo, em formato de folhas. Eu pintei com a cor verde folha. E pintei todo o cabelo, e depois que secou, ficou aqueles famosos buraquinhos, né, quando a gente olha do ângulo de baixo. É necessário a gente fazer uma peça de qualidade para o nosso cliente, não fazer de qualquer jeito. Impermeabilizar a peça para que depois lá na casa do cliente não venha essa peça se rachar com a umidade ou se esfarelar por causa da umidade. Então, fazer a preparação da peça antes de pintar é muito importante. E esses detalhes que eu falo dos buraquinhos ali, como tem muito friso ali entre as folhinhas do cabelo, é muito importante passar um pincel fininho. Se precisar de trocar de pincel, pegar um mais pequenininho ainda, a gente faz isso, ó, porque olhando de outro ângulo, às vezes fica aquele buraquinho branco que o pincel, as cerdas não alcançam ali dentro. Então a gente tem que ter esse cuidado como artesão, como artesã, temos que ter esse cuidado de fazer uma peça sempre com a melhor qualidade para o nosso cliente. Ali eu borrei um pouco o ombro da deusa, mas não tem problema, depois eu espero secar e coloco o marrom por cima. E aí o marrom ele acaba cobrindo a cor verde, né, que está no ombro, porque a cor verde eu coloquei só no cabelo. É importante também cuidar quando a tinta estiver molhada para não encostar a mão e sair carimbando toda a peça com a tinta que ficou na mão. Então tem que pegar tudo com muito cuidado, prestar atenção, pegar pincel grosso se precisar, se não der, se precisar pegar um mais fininho. Cuidando dos detalhes ali entre as folhas para não ficar, né, com aqueles frisos brancos. Todos os detalhes. Olhar sempre com cuidado. E depois que a peça seca, pessoal, aparecem aí os detalhes que não foram bem cobertos pela tinta. Aí, se for necessário, pode dar uma segunda demão nesta tinta, por causa que a tinta, quando ela tá molhada, ela fica brilhando, e principalmente para quem tem esse um pouco de problema de visão, que nem eu, dá uma enganada nos olhos. Parece que tá toda coberta pela tinta, mas às vezes não está. Então, gente, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, porque para não ficar muito longo. E aí está, né, o cabelinho dela, depois
Eu revisei todos os detalhes para ver se não tinha alguma parte que ficou sem tinta e fui dando uma segunda demão quando foi necessário. Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo e já volto. Então aí, observando todos os detalhes para ver se não ficou alguma parte que precisasse de uma segunda demão. Então logo eu já entrei com a tinta marrom. Eu diluí um pouco a tinta marrom com água, mas para cobrir o corpo eu não gostei muito, porque teve momentos que ela ficou um pouco mais fraquinha, sabe? E como eu precisava cobrir alguns detalhes que eu borrei, eu precisava do marrom mais forte para dar só uma demão. Então, em alguns lugares eu tive que dar uma segunda demão para cobrir bem as partes que ficaram um pouco mais claras. Então, ali o rosto, os braços, o corpo, as pernas, né? E o seio eu vou pintar todo de marrom para representar a terra. Então, a terra vai ser representada através do corpo, a barriga, a água, né? E o verde, os cabelos, né? As árvores, as plantas. E ali depois, no final do vídeo, acho que vocês vão conseguir ver que no cabelinho dela tem os bichinhos pendurados, vários bichinhos em relevo, muito bonito. Então agora, como o marrom é a última tinta, temos que cuidar para não borrar, e se borrar o menos possível, né? Porque senão a gente tem que esperar secar e aí cobrir com a outra tinta para poder acertar o que a gente errou. Então é bom assim fazer os detalhes entre duas tintas diferentes com um pincel bem fininho, e mesmo assim às vezes a gente erra, a gente é normal. E não se estressem porque se vocês errarem, porque faz parte do processo, né? Se caso errar, é só esperar secar e pintar novamente por cima. Então ali primeiro eu pintei os detalhezinhos que ali fica junto com o verde, com o azul, porque depois eu venho com um pincel mais grande, né, de um número maior, e pinto as partes maiores. O marrom também é muito importante depois de seco, dar uma olhada, virar ela ao contrário para ver se não ficou os pontinhos, os tais buraquinhos no gesso, né? Porque quando o buraquinho é muito grande, a gente pode fazer uma pastinha de gesso e tampar, mas às vezes o buraquinho é tão pequeno que a gente nem percebe quando tá lixando a peça. Então a gente tem que cobrir bem com a tinta para não ficar feio. Mas esses buraquinhos não dá nenhum problema, porque a peça já está impermeabilizada, né? Então aí a cor marrom ficou o corpo dela. Eu dei uma acelerada no vídeo para não ficar tão longo, né? Porque é bem simples essa pintura. E ali também eu vou pintar o seio dela de marrom, porque eu achei que ficou mais legal ficar só a barriga redonda azul. Aí com esse pincel já tô dando alguns detalhes que eu vi que ficou mais esbranquiçado, mais fraquinho. Com o pincel a gente vem ajeitando, né, cada detalhe. A pintura em gesso é isso, tem que esperar secar com calma, depois vem com a segunda demão. Gente, por favor, se inscrevam no canal, deixe seu like para me ajudar, para trazer engajamento para meus vídeos. Eu tenho bastante coisa para ensinar, então eu peço que vocês me ajudem deixando o like e se inscrevendo no canal. E se vocês compartilharem esse vídeo com alguém, melhor ainda, eu agradeço. Aí agora na hora de pintar o rostinho dela, a gente tem que cuidar porque às vezes borra pro cabelo verde, né? Aí tem que esperar secar e cobrir de novo de verde a parte que é verde. Então, quanto com mais calma a gente fizer, melhor, né? Tem uma coisa também, pessoal, eu pintei a boquinha dela de vermelho, mas agora as próximas que eu fizer, eu não vou pintar a boquinha de vermelho, eu achei que não combinou muito. Mas é que depois eu já tinha pintado, aí eu não quis apagar. Mas da próxima vez eu vou pintar com uma outra cor, mais discreta. Então aí, né, eu dei uma olhadinha pra ver se tá tudo ok.
E é importante a gente pintar a parte de baixo da peça. Tem gente que às vezes pinta só a parte de cima. E fica tão feio a gente pegar uma peça para comprar e embaixo não tá pintado, não tá impermeabilizado, sabe? E a pessoa quer aquela peça na casa dela bonita para enfeitar, né? Então é necessário pintar toda a peça. Faz parte do capricho do trabalho. Então, todas as minhas peças eu sempre pinto na parte de baixo, impermeabilizo, lixo, se for necessário. E aí essa cor que ficou, né? Assim, marrom, azul e verde. Logo eu já vou pintar os seios para deixar só a barriguinha azul. Lembrando, gente, que é importante, né? Deixar sempre um potinho com água para lavar os pincéis, um paninho para secar esse pincel. Aí eu fui pintando a parte de cima ali, porque eu achei que ficou mais legal, só a barriga azul. Essa peça é bem legal de pintar, sabe? É uma terapia. Então, quanto mais assim, detalhada a gente observar os pequenos cantinhos ali, isso se torna uma terapia, algo prazeroso, porque a gente fica focada, né, nos detalhes. E às vezes acontece, gente, de a gente arrumar um cantinho e estragar o outro. E faz parte do processo, né? Também é aprendizado sempre. Então, espera secar, vem com o pincelzinho ali e passa outra demão por cima. Tem pessoas que vêm com o pincel molhado ali na hora, só com água e tira o excesso de tinta, né? Eu prefiro esperar secar e dar uma demão por cima com a cor que é para ser naquele lugar. Ó, e ela ficou nessa cor, bem bonita, né? Então aí com o pincel bem fininho, eu comecei a pintar ali os detalhes dos olhos, das sobrancelhas e da boca. E algumas horas eu peguei um palito, eu achei mais interessante trabalhar com palito em algumas partes dos olhos e da boca. Gente, eu não me importo de virar a peça assim para pintar, sabe? Para que fique os cantinhos com um excelente acabamento. E ali depois eu vou dar uma acelerada no vídeo, onde eu vou fazer a sobrancelha, os olhos, o pinguinho do olho, a boca. E isso, gente, é treino, sabe? É um pouquinho assim difícil, mas você pegar e colocar um papel e começar a treinar no papel, você vai se sentir mais seguro ou segura para poder pintar diretamente na peça os olhos, a sobrancelha. E não se iludam, pessoal. Mesmo pessoas que têm bastante experiência com pintura, sempre erram alguma coisa, faz parte. Então não se estressem e com calma a gente vai conseguindo fazer do jeito que a gente quer. E aí, sabe, às vezes uma sobrancelha não fica exatamente igual a outra. Mas se a gente for olhar também a nossa sobrancelha de humanos, geralmente uma sobrancelha é um pouquinho diferente da outra também, né? Às vezes quase imperceptível, mas é. Então, logo um palitinho também eu já vou fazer a boca. Eu fui fazer com o pincel, mas eu achei o pincel muito mole, assim, tava passando ali do contorno da boca. Então, o palito eu consegui contornar do jeito que eu queria. Se caso errar nessa parte da boca,
Como a peça já está seca ali, o corpo, dá para vir com um paninho molhado e limpar. Se a peça ainda não estiver muito seca, aí tem que esperar secar tudo para vir com uma demão de tinta por cima. E a nossa gaia já está quase pronta. E aí com um pouquinho de tinta branca, passei assim de leve na barriga para representar as nuvens do planeta Terra, né? Bem de leve, assim, só uma sujeirinha. E aí depois eu esperei secar nessa tinta branca, secar a boca, os olhos. Já consertei alguns detalhezinhos que haviam borrado. Já dei uma revisada para ver se tinha algum buraquinho, se tinha mais alguma coisa para retocar. E aí fui consertando e esperei secar antes de passar a pasta Gold Fix, né, que deu um acabamento dourado na nossa deusa. Aí eu deixei assim para secar, né, para não grudar ali. E aí depois de seca, eu vou dar o acabamento final. Eu usei uma tinta de spray para o acabamento final, mas pode-se usar o verniz com o pincel. Porém, quando a gente passa essa pasta, a Gold Fix, se a gente vai passar com o pincel, o verniz, aí borra, sabe? Ele começa a lambuzar tudo. Então, por isso eu invernizei com a tinta spray, né? Com o verniz spray. E seca bem mais rápido, eu gostei muito. E aí, com o dedo e a pasta Gold Fix, eu coloquei ali na bandejinha branca, esfreguei o dedo de leve, tirei o excesso e fui passando no cabelinho dela e aí foram aparecendo os bichinhos. Golfinhos, cobrinhas, vários bichinhos ali que tem entrelaçado no cabelinho dela. E ficou um tom muito bonito esse dourado. Também passei depois por todo o corpo, pelos seios, pelo rosto, na barriga. Realmente eu queria que ela tivesse um detalhe puxado para o dourado. Porém, sem perder as cores tão lindas, né, da Gaia. Para quem não sabe, gente, a Gaia é a mãe terra, né? É o nosso planeta. É a mãe que nos alimenta, né, a natureza. E aí eu dei uma aceleradinha no vídeo, né, porque isso é muito simples, assim, passando com o dedo ali, você vai passando no relevo, de leve. E eu não gosto de passar com o pincel, porque aí o pincel ele pinta completamente, né, o tchan dessa pasta dá um brilho, assim, sabe, dá um retoque final. Pessoal, deixe seu like, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal para me ajudar. Peço desculpa se alguma coisa na edição não ficou boa, porque ainda não estou com um editor bom de vídeo. E logo depois, né, vou passar o spray, espero secar, né, essa pasta Gold Fix e passo o spray para dar o retoque final, né, na nossa peça e deixá-la totalmente permeabilizada. Depois pode ser limpa com pano molhado, se tiver pó. E era isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.